Eu sou Edivaldo Eliezer e hoje quero ter uma conversa com você bem legal. E a pergunta aí do nosso live está dizendo, né? Você está preparado para se comunicar na nova revolução 4.0? Sim, ela já existe. E para falar disso, hoje nós estamos aqui com convidados especiais, né? Geraldo Anastácio. Olá, tudo bem? Diretora do Instituto Etna, Luísa Brum. Bom dia. Tudo bem? Legal, bacana. E aí, por que surgiu a oportunidade, a ideia de nós fazermos essa apresentação, essa live aqui rapidinho? Para dizer para você que é o seguinte, que nós estamos passando por uma nova revolução. Essa revolução é considerada pelos especialistas como uma revolução 4.0. E essa revolução, ela é mais uma revolução das quais nós já vivenciamos inúmeras vezes. Em 1700 a 1800 nós tivemos a primeira revolução com os veículos a vapor, com o trem, né, os trilhos de trem. Depois, no final do século XIX, tivemos a grande revolução, a eletricidade. Isso mudou a forma como nós vivemos hoje. E aí na década de 60 tivemos uma grande revolução que foi os computadores. E os computadores vieram revolucionar tudo isso. E hoje nós, graças aos computadores, nós temos aí uma série de recursos disponíveis. Mas nós estamos passando por mais uma revolução. Essa revolução é considerada 4.0, que é a revolução da inteligência artificial. E para isso nós sabemos que, como todas as revoluções trouxeram progresso, também trouxeram problemas. Vamos dizer que a revolução da eletricidade para cá trouxe muitas indústrias, mas se nós considerarmos também o que aconteceu com a evolução tecnológica, nós podemos analisar que em 1990 nós tínhamos aí aproximadamente, se pegássemos 3 empresas dos Estados Unidos, Detroit, que é a maior capital do automóvel do mundo, essas 3 empresas tinham um poder de valor de 32 bilhões de dólares e elas empregavam 1.400.000 pessoas. E o que aconteceu em 2014? Vale do Silício. E aí, apenas 3 empresas do Vale do Silício movimentam hoje, tem um valor da marca de aproximadamente mais de 230 bilhões de dólares, com 200.000 funcionários. Então, olha só, a revolução traz progresso, mas também traz dificuldades para o profissional do mercado, que não está qualificado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, Geraldo e Luísa. Nós vamos falar sobre quais são as competências, né, necessárias para poder passar por esse período. E nós sabemos o seguinte, que tem uma tendência aqui em 2025, pelo menos 20 profissões estarão extintas do mercado. Como aconteceu com a agricultura, né? As pessoas acabaram perdendo oportunidade de trabalho pela não qualificação. Então, os especialistas dizem o seguinte, que algumas competências serão prioridades para o novo executivo, serão prioridades para quem quer sobreviver nesse mercado da inteligência artificial. Eu tenho alguns escritores dizem que a inteligência artificial não vai demitir pessoas, mas ela pode sim fazer com que quem domine a inteligência artificial demita as pessoas. Então eu não preciso dominar a inteligência artificial, né? Mas se eu souber um pouco mais, eu estarei um pouco imune. Mas nós vamos falar de competências principais. E nós estamos aqui no Etna. O Etna é um instituto educacional que tem uma gama de cursos de pós-graduação, MBA executivos, cursos dinâmicos, cursos de especialização, e a professora Luísa vai fazer a apresentação do Etna aqui, para a gente poder entender como que nós vamos, por que nós estamos trazendo essa oportunidade e essa conversa aqui no dia de hoje. Luísa, vamos lá, surgiu uma ideia aí, você que é docente há muito tempo, empresária, e surgiu a oportunidade de você montar o Etna, né? E qual que é a proposta do Etna na realidade, né? Qual que é a visão do Etna para esse novo mercado que tem se apresentado? Bom, olá pessoal, Edivaldo Eliezer, Geraldo Anastácio.
O Etna, ele chegou em Maringá em 2017 com uma proposta inovadora de trazer para o mercado de Maringá cursos, além de inovadores, que tem muita demanda, mas que não há ofertas, né? E o Etna, ele surgiu a partir de um sonho de muitos anos lá, né? Minha sócia, doutora Rose Borim, e eu atuamos como docente em várias instituições de ensino e em 2016 nós decidimos então trazer uma instituição com valores diferentes para os nossos clientes, os nossos alunos. E formamos então um corpo docente também diferenciado, de primeiro nível, para atender a nossa missão, a missão do Etna Instituto Educacional, que é contribuir exatamente para a formação e desenvolvimento das competências e habilidades profissionais e intelectuais por meio da educação. Puxa, que bacana, hein? Legal. E aí, sim, a preocupação do Etna também vem de encontro com esse momento que nós estamos comentando, que é a Revolução 4.0, Geraldo, que é especificamente capacitar as pessoas, aprimorar os talentos e principalmente as competências. E para falar um pouquinho de competências, algumas competências que o Fórum Econômico Mundial, recentemente, agora no segundo semestre, divulgou, que serão as competências que vão sobreviver diante, né, esse advento da nova Revolução 4.0. A primeira delas é a resolução de problemas complexos. As pessoas precisam aprender a resolver problemas. Segundo, pensamento crítico, Geraldo. Pensamento crítico, criatividade, liderança e gestão de pessoas. As pessoas precisam estar prontas. Um estudo feito por uma empresa europeia em 2017, saiu na revista Exame, menciona que 40% dos executivos no Brasil têm dificuldade de administrar conflitos, porque não são treinados para a liderança efetiva e assertiva. Não tem uma boa comunicação, Geraldo. E esse é um assunto que você vai falar daqui a pouco para a gente. Trabalho em equipe é o próximo. Inteligência emocional, e nós estamos aqui diante de um especialista em inteligência emocional, que é o Master Coach Geraldo Anastácio. Julgamento e tomada de decisões, orientação em serviços, negociação, comunicação assertiva e flexibilidade cognitiva. Então, olha só, essas são as competências que as pessoas que querem sobreviver nesse mercado precisarão ter isso com maestria. E dentre todas essas competências, e durante o tempo da minha carreira em treinamentos de mais de 25 anos, nós identificamos um grande problema, Geraldo, que é a questão da comunicação. As empresas sofrem com problemas de comunicação, as empresas sofrem com problemas de conflitos, de medo, dúvida. E aí eu sempre pergunto, né, por que você não está se comunicando? E as pessoas nem justificativa dão por que não estão se comunicando. Isso está atrelado a algum medo, algum impacto, alguma pressão, ou é falta de assertividade mesmo? O que você poderia dizer, Geraldo? Eu costumo dizer assim, Edvaldo e Luísa, que nós seres humanos, desde sempre nós somos comunicadores, só que nós não nos preocupamos em desenvolver mais essa competência. E quando nós falamos de competência, o bom é que tudo isso a gente pode aprender, né? Competência é algo que nós podemos aprender. Então, dentre essas competências que foram citadas, nós podemos desenvolvê-las todas, se nós quisermos, né? Por meio de cursos, treinamentos e por aí vai. Quando nós falamos de comunicação, é importante que a gente entenda assim. Desde quando nós nascemos, a gente não foi ensinado, né? Nós não fomos treinados para nos comunicar bem. Porque o que é comunicação? Comunicação é tornar uma mensagem comum. Esse é o sentido etimológico da palavra comunicação, né? Ou seja, o que eu falo, vocês entendem. Ou seja, o que nós estamos conversando aqui, quem está do outro lado
deve entender, compreender, senão não ocorre o processo de comunicação. E aí eu digo assim, que 95% dos problemas, hoje, tanto pessoais quanto profissionais, advêm da má comunicação. Ou seja, nós falamos uma coisa, o outro entende outra coisa, nós não conseguimos expressar aquilo que nós realmente estamos sentindo, aquilo que nós realmente estamos pensando, e aí ocorrem os chamados ruídos, que é justamente essa incomunicação, ou seja, esse bloqueio que ocorre, né, nesse processo de comunicação, ou seja, entre o emissor e o receptor ocorre esse ruído. Por quê? Porque a gente não para refletir sobre a importância que é aprender a se comunicar. E quando nós falamos de assertividade, né, se complica mais ainda. Por quê? A nossa cultura brasileira nos ensinou a ser gente boa. Não que nós tenhamos que ser grosseiros, que tenhamos que ser pessoas ruins, não. Mas nós, por sermos gente boa, nós entramos no que se chama de passividade. Eu digo não quando quero dizer sim, eu digo sim quando quero dizer não. Eu não consigo, e eu vejo isso todos os dias, né? Até mostrei para você alguns casos, né? Conversamos com alguns casos, de as pessoas estarem em uma situação, elas quererem sair dessa situação, ou seja no ambiente empresarial ou pessoal, e não conseguirem manifestar aquilo que realmente estão querendo. Ou seja, qual é o desejo real delas pelo fato de ser gente boa. Então a gente entra nessa passividade e aí a gente não é mais a gente. Então a gente passa a não comunicar mais quem é a gente passa a comunicar o que o outro quer que a gente fale. O outro quer que você diga assim, pô, e se eu disser não, o que vai acontecer? Vai ficar chateado? Não. A gente existe para ser assertivo, ou seja, isso me interessa, isso é importante para mim, eu vou dizer sim. Isso não me interessa, isso não é importante para mim, eu vou dizer não. E aí nós passamos a existir realmente. A assertividade é isso, é essa certeza, ou seja, é essa certeza de que eu estou falando e decidindo aquilo que eu quero naquele momento, sem medo de ser reprovado, sem medo de ser incompreendido. Sim. E aí tem todos os pressupostos, né, para que eu seja assertivo. E o outro ponto, quando eu não sou passivo, eu me torno agressivo. Então, ao mesmo tempo que tem as pessoas passivas, tem as pessoas agressivas, que é o oposto. Você é aquela pessoa que não reflete para responder, que são grosseiras, que eu falo assim, são as pessoas que causam escândalos por aí. São as pessoas que estão numa fila, pelo fato de não terem desenvolvido a comunicação assertiva, elas nem investigam, nem montam uma argumentação adequada, nem têm o equilíbrio emocional para dizer, escuta, né, eu estou na fila já há algum tempo, estou percebendo que tem só um atendente, ou tem alguma forma de a gente resolver, de agilizar isso? Não, ela já vai para cima, já começa a reclamar, já começa a filmar. Sim. Hoje, nessa fase aí de tudo filmado, e aí é o agressivo, que é o oposto, que não consegue respeitar o outro na comunicação. O passivo não se respeita, né, por problema de autoestima, autoconfiança e por aí vai, né? E o agressivo já não respeita o outro, ele fala na lata, ele fala o que pensa e causa um monte de estragos e de problemas por aí. Nas empresas tem muito disso, tá? Nas empresas tem muita passividade e muita agressividade. E tem o terceiro ainda, que é o chamado passivo-agressivo, que é o manipulador, é o falso. Sim. Eu concordo com você aqui, quando eu saio ali fora na rua, na Tiradentes, eu começo a, pô, que merda foi aquilo lá, né? O cara me disse aquilo. Então, esse é o pior, que é o manipulador, né? A pessoa que ela não consegue ser passivo, não é passivo, não é agressivo e é o falso. Esse que faz os jogos nas empresas. É aquela pessoa que numa reunião você passa um projeto, uma ideia, ela concorda, e aí, quando termina a reunião, pô, mas que coisa absurda que a pessoa falou, imagina, né? Então, não consegue. Então, a assertividade e a comunicação assertiva, ela resolve todos os problemas de relacionamento, seja interpessoal, seja profissional, porque a pessoa se torna verdadeira, ela de maneira educada, de maneira polida, de maneira argumentativa, respeitosa, ela fala, escuta, eu não concordo por isso, eu concordo por isso, eu digo sim por isso, eu digo não por isso. E uma coisa interessante, a pessoa que é assertiva, ela também sabe ouvir. Sim. Ou seja, ela não vai com uma ideia pronta, ela fala, bom, o meu ponto de vista é esse, eu vou ser assertivo nisso, todavia eu vou ouvir o outro, eu vou ver o argumento que o outro tem. Se eu precisar mudar, se eu perceber que o argumento do outro
é melhor, eu vou fazer essa mudança. Então, é muito interessante a gente pensar e desenvolver essa competência, né, dentre essas que você mencionou, da comunicação e da comunicação assertiva. As relações se tornam muito mais maduras, muito mais transparentes, muito mais respeitosa, sobretudo, porque a gente passa a entender, bom, o Edivaldo pensa desse jeito e ele manifesta o pensamento sem melindres, a Luísa pensa desse jeito e manifesta o pensamento sem melindres, de maneira respeitosa e educada, sim, me ouve naquilo que eu preciso e a gente chega a um acordo. Resumidamente, a importância da comunicação e da comunicação assertiva é isso. Que bacana, ótimo, excelente. Eu estava fazendo aqui uma reflexão, né? Nós que lidamos com pessoas, com o público o tempo todo, né? Nós sempre vemos algumas pessoas que assim têm dificuldade de se expressar. Então, se a comunicação assertiva ela é tão importante dentro da empresa, será que essa comunicação também ela está sendo falha em casa, na família, no diálogo, Geraldo? Como é que funciona isso daí? Você que é um especialista em comunicação e lida com pessoas o tempo todo, com família, né? Faz grandes eventos, palestras aí pelo Brasil todo aí. Importante isso. Você tem esse problema? Essa comunicação ela já é falha dentro de casa? Já começa em casa, né? Eu digo lá, quando a pessoa ela bebê ainda, né? Ainda ontem eu estava lendo algo sobre isso, né? Que ela diz que quer alguma coisa e o pai não consegue argumentar e dizer não, já está não acontecendo a comunicação assertiva, né? E aí a gente cresce manipulando, a gente cresce às vezes, né? Vamos pegar lá, às vezes o pai lá cerceia uma criança, reprime uma criança, não faça mais isso, a pessoa já se torna passiva, ou a criança volta da escola, o fulano me chamou de tal coisa, da próxima vez você dá um murro na cara dele, já está ensinando a comunicação agressiva. Sim. Então, o que é o correto? É desde pequeno a gente dizer, olha, se lhe disserem isso, você argumenta, você exige, você fale que não é aquilo, você se expresse, né? Não é sendo agressivo e não é sendo passivo. E quando a gente fala em casa, basta ver aí com os esposos e as esposas, né? O relacionamento marido e mulher, né? Quantas vezes o homem não está afim, por exemplo, de sair e ele, lógico, não vou dizer que não haja as renúncias, mas ele diz sim e vai lá contrariado. Quantas vezes no final de semana, né, o casal quer ficar tranquilo, alguém liga lá, não sei de onde, estamos indo aí, pronto, você não consegue ser assertivo. Sim. E o que acontece? O seu final de semana que você programou talvez para descansar, para ver filme, Netflix, etc e tal, para passear, né, com a esposa. Em casa, nesse momento, pronto, descansar. Né? O que seria o correto, né, respondendo a questão em casa? nós reunirmos e falar assim, vamos ver o que é bacana para todo mundo? Aí liga lá, estou indo para sua casa, é final de semana, fala, que bacana seria se a gente quer receber vocês, só que nesse final de semana nós já temos algo pronto, né, para a gente fazer, uma agenda pronta, vamos marcar para o outro final de semana? Ou seja, aí você faz com prazer, porque você vai se preparar para receber as pessoas e você, daí, vai estar dentro daquilo que é a assertividade. Eu disse sim querendo dizer sim. E aí, quando nós recebemos sem querer, o que acontece? A gente fica o tempo inteiro tentando fazer cara de paisagem, aquele sorriso falso, né? E não consegue ser assertivo. Então, em casa já deve começar essa comunicação assertiva. E, respondendo, em casa ocorrem os principais problemas. Geralmente partindo para agressividade. Né? Aí um empurra de cá, outro empurra de lá, porque não há acordo, né? Não há comunicação. Eu não sei quem cede mais, se é o homem ou se é a mulher, mas sim, não há assertividade. Eu não sei quem entra na passividade, mas não há assertividade mesmo. E nós crescemos com isso, né? Nós levamos para a sociedade, para o mundo do trabalho, aquilo que não somos em casa. Isso é claro. Né? A gente leva isso, né? Eu não sou um em casa, eu sou outro aqui, né, na empresa. Não, eu sou quem sou. Então, se eu sou assertivo lá, eu sou assertivo aqui. Ótimo. Bacana. Eu percebo o seguinte, que você deu um exemplo bem legal. Talvez você já tenha passado por isso também, Luísa. Alguém já te serviu uma comida, um doce ou um prato e você não gostou e você comeu e falou assim, estava bom. Eu aprendi isso com um amigo meu, que ele é de fora do Brasil, e eu ofereci um lanche para ele e ele falou assim, tá ruim, não gostei.
falei assim, como assim você não gostou? Eu falei, não gostei, não sou obrigado a comer, né? E aquilo fiquei chateado no momento, né? Mas depois de uns anos me ofereceram um doce na casa de um pessoal europeu e eu falei assim, não gostei. E eles falaram assim, ok, não precisa comer. E aceitaram numa boa, sabe? Então o que é? Nós temos essa mania de achar que dizendo sim nós estamos agradando, né? Quando nós deveríamos dizer não. E com isso nas empresas, voltando para o aspecto da empresa, as empresas são ninhos de conflitos. As empresas são, se você trabalha em uma empresa, saiba do seguinte, as empresas são verdadeiros ninhos de conflitos. E para isso você precisa negociar o sim e o não. E eu vejo que algumas pessoas que dizem sim quando deveriam dizer não, acabam ficando reféns de outras pessoas, de outras atividades e acabam perdendo muito tempo com isso, né? A falta de comunicação também ela interfere na produtividade das pessoas, Geraldo? Interfere, né? Porque aí nós voltamos lá para a neurociência, né? Todas as vezes em que eu trabalho contrariado, a falta de assertividade, eu produzo menos, né? E, por exemplo, né? Você imagina numa linha de produção, se há um canal aberto, né? De comunicação, né? Se faz-se essa cultura da assertividade, né? O liderado ele vai ter muito mais da assertividade, vai até apontar possíveis falhas para o líder, que se não houver um ambiente assertivo, ele não vai conseguir apontar lá. Ele vai falar, e se eu falar, e se eu for lá, o que será que vai acontecer? O que será que ele vai me demitir se eu falar, se eu disser que isso aqui está errado? Sim. Então, atrapalha na produtividade nesse sentido, porque muitas vezes está acontecendo alguma falha, mas as pessoas têm medo. Né? Opa, é alguém acima de mim, qual será a reação dele? Exato. A cultura organizacional, quando se abre para a comunicação assertiva, é uma maravilha. Porque ocorre daí essa liberdade de expressão, essa liberdade de dizer, olha, vamos sentar aqui, olha, eu percebi que o seu comportamento está dessa e dessa forma, que tal se nós alinharmos? E não fica ninguém de cara feia, né? O que ocorre hoje? Eu tenho medo de ir lá apontar para o outro que o comportamento, que a produtividade dele está baixa por uma questão comportamental ou até mesmo relacional, com medo dele ficar chateado e bravo. E aí eu mudo para lá. E principalmente esse outro é o meu gestor, né? Já pensou o quanto a empresa ganha se começar a estabelecer essa comunicação assertiva? Que é uma tendência hoje muito grande. Os líderes eles estão se colocando como aprendizes também, né, nas grandes empresas. Por quê? Entenderam que, poxa, às vezes o outro está apontando alguma coisa, ele está vendo alguma coisa que eu não estou percebendo. E aí a assertividade, lógico, exponencialmente melhora a produtividade, sim. E quando você falava, né, da questão de outros países, né, eu estava conversando com uma pessoa que ficou 6 meses nos Estados Unidos no ano passado, e disse que é o maior barato lá, né, porque ele foi, né, fazer um estágio numa empresa e diz que lá nas reuniões diz que se expressam mesmo, conversam mesmo, são assertivos mesmo, dá os embates, né? Porque não é a comunicação assertiva, não vai dar os embates, só que você resolve ali no acordo, né? E termina, vamos falar, vamos tomar cerveja? Por quê? Fica ali, porque já faz parte dessa cultura empresarial, de dizer, eu posso falar o que eu quiser para o outro, que o outro não vai ficar chateado comigo, né? Vamos lá tomar cerveja depois porque acabou ali, ficou ali. Então, olha os benefícios para a produtividade, para o relacionamento que a comunicação assertiva dá. Seja em casa, seja na empresa. Você elimina muitos problemas, a maioria dos problemas, e você faz o outro ser um colaborador seu de verdade. Porque daí ele vai dizer, olha, eu acho que aqui pode ser melhor, esse comportamento seu não foi legal. E o bacana da comunicação assertiva é que se atém a fatos, tá? Ela não fica com coisas imaginárias, ela analisa fatos. Então, o bom é isso, olha, nesse momento você não julga, você não avalia a pessoa, você avalia o comportamento. Nesse momento você agiu dessa forma, desse jeito, ok? Sim. Eu imagino que, e aí você fala de prejuízo, deu essa consequência. Vamos alinhar para ter uma consequência melhor? Você não fica, você não fala do passado, não fala do futuro, não. Vamos falar desse momento, do que aconteceu, né? Lógico, você volta um pouquinho ao passado, mas fala desse momento. Prejuízos que teve, o comportamento que pode ter e os benefícios que pode ter. É uma maravilha, né? Bacana. E
essa habilidade, essa competência, você disse, né? Ela pode ser aprendida, né? E fala um pouquinho, nós vamos, deixa eu mencionar aqui. O Etna está promovendo, para você que está nos assistindo aí e quiser saber mais informação, daqui a pouquinho vai aparecer um link para você aí. Nós estamos divulgando, promovendo na realidade um curso agora de negociação avançada e comunicação assertiva, que vem justamente tratar desses assuntos que nós estamos discutindo aqui, que são de grande importância no mercado corporativo, na sua empresa, dentro das famílias, em qualquer ambiente. Precisa ser feito isso. Deixa eu pegar um folder aqui. Depois nós vamos passar o link para vocês aqui, tá? Tá aqui o material. Dia 27 e 28 de novembro, aqui em Maringá. 2 noites que podem mudar, sim, a sua vida. 2 noites que vão fazer grande diferença na sua vida, que serão tratados assuntos aqui de extrema importância, que é a forma que você se comunica e a forma como você negocia. E hoje, nós negociamos tudo. Tudo tem que ser negociado, né? Você deve ter negociado muitas coisas antes de vir para o trabalho hoje, certo? Com certeza. É assim que faz, né? O tempo todo. Nós estamos negociando decisões, nós estamos negociando ações. E eu tenho já ministrado vários treinamentos há mais de 20 anos nessa área, e nós entendemos que negociação é um processo que também precisa ser aprendido. E as pessoas acreditam que sabem negociar. E quando nós mostramos algumas técnicas, alguns elementos, né, de negociação avançada para a tomada de decisão, para a ação, inclusive para usando o processo de comunicação, porque negociação é um processo complexo, que envolve aspectos racionais, emocionais e comunicativo. Pronto. Então eu preciso dominar os 3. Bem complexo, né? É complexo. É paciência. Então, exatamente, né? É paciência, mas também é pensamento intrínseco e não modo automático, como a gente toma decisão o tempo todo, né? E pensar requer habilidade. Então nós vamos estar passando aqui, eu e Geraldo Anastácio estaremos aqui as 2 noites. Esse curso está sendo oferecido pelo Instituto Etna, Instituto Educacional, né? E nós vamos falar bastante disso. Mas eu só queria falar alguma coisa. Antes de nós finalizarmos aqui o nosso encontro, a questão da comunicação. As pessoas confundem comunicação assertiva com comunicação em público. Tem uma diferença nisso, tem um mito. E de que forma que você pode ajudar as pessoas, né, nesse treinamento com que elas tenham melhores resultados? A gente vai até falar um pouquinho, né, no nosso treinamento sobre comunicação em público, mas eu percebo assim, Edivaldo, que as pessoas, elas confundem o aprendizado dessa competência e acham que é importante só a comunicação em público. Muito pelo contrário, a comunicação ela acontece quando 2 pessoas iniciam um diálogo, uma conversa. Então, se eu dominar a comunicação interpessoal entre 2 pessoas, a partir de 2 pessoas, né, senão é monólogo, Sim. eu domino a comunicação em público. Por quê? Toda comunicação ela pressupõe um planejamento, e aí é que nós erramos bastante. Nós não planejamos para falar. Aí eu vou lá visitar um possível cliente. Escuta, eu planejei essa minha comunicação? Eu sei de que forma eu vou iniciar essa comunicação, que argumento que eu vou usar, Sim. como que eu vou desenvolver essa comunicação, de que forma que eu vou concluir, que resultado que eu quero, que objetivo, com qual objetivo eu estou indo lá. A gente não pensa nisso. Sim. Com qual resultado eu quero, e aí entra a negociação. Então, há essa confusão. Eu acho que é importante, as pessoas pensam, é só importante saber se comunicar em público. Não. Se você se comunicar bem aqui, tete a tete, pessoa a pessoa, você se comunica bem em público, porque a técnica é a mesma. A técnica desde lá dos fundadores, lá da ciência, né? Quintiliano, da né? oratória, 500 anos de Cristo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O resto foram enxertos que foram sendo feitos, mas se eu pensar, toda comunicação eu tenho que saber iniciar, e aí sim, aí tem as técnicas, saber desenvolver e saber concluir, pronto, eu domino o processo de comunicação. Lógico, todas as variáveis que existem, mas basicamente é isso, introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? De que forma que eu converso com você se eu tenho uma coisa, eu já chego chegando, né? Eu não penso, escuta, se eu disser isso para o Edivaldo, qual será a reação que ele vai ter? Será que essa é a melhor forma de eu começar a dialogar? Aliás, será que é o momento de eu conversar? Quando uma pessoa está nervosa, por exemplo, não é o momento de você
resolver uma situação, fuja, fala, não, quando nós estivermos calmos. Sim. Aliás, é uma dica para as empresas, gente, terminou a reunião tensa ali, não é o momento, olha, amanhã nós resolvemos isso, vamos retomar isso na parte da tarde, por quê? Dá tempo, e hoje a neurociência já está, provou cientificamente isso, eu tenho que trazer para a razão, eu não posso deixar o límbico assumir o lado emocional, porque senão dá briga mesmo, dá embate físico mesmo, pode até acontecer embate físico mesmo. Né? Então, eu tenho que ter isso claro. Bom, a comunicação em público é consequência da boa comunicação interpessoal, né? Feito entre pessoas. Isso lá em casa também. Né? Você imagina quantos conflitos existem na casa, e esse curso até é válido para quem, não só para quem é de empresa, né? Vamos ampliar aqui, porque já pensou de que forma que eu chego em casa? Né? A pessoa chega com o semblante amarrado, que consequência que vai ter meu semblante amarrado? Né? Tem até uns macetes que a gente passa, né? Você tem que sentir a energia do ambiente, né? Eu chego aqui no ET, tá todo mundo, né, numa energia tranquila, vamos dizer zen. Sim. Não adianta eu chegar como se fosse um animador de auditório, por quê? Vai ser um conflito, Desequilíbrio, vai ser né? dissonante. Se está todo mundo em alta, é a famosa técnica do termostato. Eu chego e sinto o ambiente. Bom, está para alegria, está para piada? Deixa eu subir o nível. Certo. Bom, tá todo mundo meio down? Deixa eu baixar o nível. Por quê? As pessoas gostam de quem é semelhante. Então, na comunicação, se eu chegar dissonante no ambiente, eu vou ser um elemento estranho, as pessoas não vão gostar. Você que trabalha com negociação, né, e vendas, acabou aquela história do cara ser o vendedor que conta piada. Não, acabou isso. Sim. As pessoas não gostam mais disso. Mas eu acho que eu falei demais aqui hoje, e o curso é negociação avançada, né? E sendo assertivo, Edivaldo, eu quero que você, né, mesmo que de maneira, né, sucinta, fale. Está ali as competências, né, que serão importantes. Sim. Nesse novo mundo. Por que negociar, saber negociar é importante? É uma pergunta, né, Luiz? Legal, bacana. É isso aí. Falar um pouco também, né, Edivaldo? Negociar bem implica em ter resultados acima da média. E nós observamos que as pessoas que não negociam bem, elas têm resultados medianos. E elas acreditam que esses resultados são satisfatórios. Elas acreditam que já têm aquilo que alcançariam. E algumas técnicas, elas mostram que se você dominar essas técnicas, você pode ter melhores resultados. E quais são as técnicas que podem trazer melhores resultados numa negociação? Eu vou deixar um gostinho de quero mais para você depois entrar no nosso link e ver a programação completa do nosso curso. E já fazer sua inscrição também, porque dia 27 e 28 está chegando, né? Está em cima da hora aí. E nós estamos com bastante reserva aqui, graças a Deus, como sempre. O Etna trazendo novidades que elas superam as expectativas de todo mundo. E olha só que interessante. Aquela velha regra, né? 80-20. Nós sabemos o seguinte, que 20% dos resultados de qualquer coisa que nós fazemos envolvem técnicas. 20% dos resultados envolve técnicas. E onde estão os outros 80%? Estão nas competências. Estão nas competências e comportamentais. Então, nesse treinamento, nós vamos mostrar para vocês o seguinte, que técnicas sim são importantes. Mas trabalhar comportamentos é que faz a grande diferença. E por que algumas pessoas têm mais sucesso do que outras? Por que algumas pessoas negociam melhor que a outra? Por que algumas pessoas têm resultados na área de compras muito melhores do que outras pessoas? Porque elas têm uma atitude diferenciada, ela tem um comportamento, ela tem hábitos diferentes, ela tem disciplina diferente, ela sabe trabalhar as resistências de melhor forma e ela sabe dizer não. Porque ela negocia, então ela aprende a comunicar-se muito bem, a se comunicar, e ela começa a negociar. Então, ela junta todas as habilidades comportamentais. Aí sim, depois dessas habilidades aprendidas e desenvolvidas, ela começa a utilizar as técnicas que são ensinadas em Harvard. Então as pessoas me perguntam assim, você vai falar sobre as técnicas de Harvard? Falo também, mas primeiro você precisa aprender o seguinte, quais são as minhas habilidades que eu preciso melhorar para depois aprender técnicas? Porque as técnicas representam somente 20% do resultado de qualquer atividade que você for desenvolver. Você que trabalha com negociação há bastante tempo, né? Inclusive já foi diretor de empresas, trabalhou bastante negociando. Quais são as principais falhas, né? Quais são os principais erros? Não precisa falar todos, não deixar esse gostinho, você vai saber tudo isso no curso, no nosso treinamento. Mas quais são as principais falhas
que aqueles que às vezes se avaliam preparados cometem quando estão negociando? Eu digo que de todas as falhas, a principal dela, e a grande falha, é a preparação. As pessoas não se preparam para uma negociação. Tem a ver com comunicação também. Comunicação. As pessoas não se preparam, não fazem planejamento, não estudam os assuntos, não têm informação suficiente para negociar, e aí acabam se atropelando no tempo. E aí fica uma dica, né? Se você quer aprender a negociar bem, existe um tripé. A negociação tem um tripé chamado poder, tempo e informação. Então, eu preciso dominar essas duas para que eu tenha poder. Se eu não tiver poder, eu não tenho negociação. E para isso eu preciso me preparar, para isso eu preciso aprender, para isso eu preciso estudar, para isso eu preciso aprender a jogar xadrez, para isso eu preciso aprender a porque são estratégias, estratagemas que nós vamos utilizar. Então, a preparação é o grande ponto. E o segundo grande ponto é porque a negociação ela envolve 3 aspectos simples. Ela envolve preparação, execução, e aí fica a grande sacada, autoavaliação. Os grandes negociadores fazem isso muito bem, se preparam muito bem, executam muito bem e fazem uma avaliação perfeita. O grande problema dos negociadores comuns é que eles não se preparam, vão negociar e não fazem uma avaliação. Então não conseguem ter um crescimento, não conseguem saber se foram bem, se foram mal, se poderiam ter ido melhor, não conseguem analisar dados que são e muito importantes para a próxima negociação, não conseguem identificar se eles estavam num momento de inteligência emocional, se eles estavam estressados ou não. Ou uma negociação em estado de euforia não significa que a próxima negociação vai ser assim também. E uma negociação em estado de estresse não significa que a próxima também. Então você precisa ter consciência de analisar esse ambiente, como você falou, né? Eu preciso entrar em sintonia, mas primeiro eu preciso entrar em sintonia comigo. E a negociação ela exige isso, que você domine os seus comportamentos. Então fica aí a grande dica, né? Negociação é poder, informação e tempo. Você dominando tudo isso, você negocia bem. Vamos lá. Quem sabe negociar bem e quem participar desse nosso treinamento, pela sua experiência, né? Pelos históricos que você tem de treinamentos em outras instituições, quantos % de aumento de resultado você garante pela sua experiência que se as pessoas se dedicarem e aplicarem as técnicas de negociação, elas vão ter? Excelente pergunta, Geraldo. E isso é um fator que a gente já tem analisado, já tem medido durante todos esses anos. Eu sempre digo o seguinte, né? Eu não prometo que você vai ter resultado. Você acha que ninguém promete, né? Talvez só políticos prometem, né? A gente vê o tempo todo as pessoas prometendo, que faz parte também dos jogos de poder e manipulação. Mas a promessa é algo muito sério. Então, o que eu sempre afirmo é o seguinte: eu garanto que se você que está participará do nosso curso de comunicação e de negociação avançada, aplicar aquilo que nós vamos mostrar para você, a probabilidade que você consiga resultados extraordinários. Eu sempre digo o seguinte: talvez você consiga resultados em 6 semanas muito mais do que você tenha conseguido nos últimos 6 meses. Você é uma pessoa modesta, né? Não quer prometer, né? Tá certo? Mas esses resultados 6 vezes mais, você tem métricas que já realmente comprovam isso. Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos aqui resultados de pessoas que trabalham com vendas, que elas, em 2 dias de treinamento, elas conseguem fazer 3, 4, 5 vezes mais vendas do que faziam anteriormente. Nós temos compradores que vão negociar dentro de um curso, que aplica algumas técnicas dentro desse curso e conseguem economias assim de milhares de reais numa única negociação. Começam a adotar postura diferenciada, começam a solicitar um desconto diferenciado, começam a entender que não é só pedir desconto, precisa ter alguns atributos. Então os resultados são assim impressionantes, na casa de milhares de reais e principalmente a nível de relacionamento. Quando você negocia bem, você consegue expandir os relacionamentos, você consegue eliminar problemas de estresse na sua casa, você consegue eliminar problemas na sua casa, no seu ambiente de trabalho. E, acima de tudo, você consegue ser promovido rapidamente. Nós temos aqui vários casos, né? E por essa estratégia, por esses cases de negociação, por esses cases de sucesso,
Recentemente eu fui adotado, ou escolhido pelo LinkedIn como conselheiro de carreira. Então todo dia eu recebo inúmeras solicitações de como é que eu faço para ser promovido. Então eu falo assim, você precisa aprender a negociar bem e se comunicar bem. Aprendendo a se comunicar bem e a negociar bem, você será promovido muito mais rápido do que você imagina. E eu tenho exemplos aqui que a gente pode citar durante o treinamento, que pessoas que começaram a fazer o treinamento e em 2 meses, 3 meses mudaram a sua carreira profissional, foram promovidos, receberam prêmios, ou seja, números podem impressionar, mas a garantia que nós temos são os depoimentos, e nós vamos mostrar isso com os depoimentos dos alunos que conseguiram atingir esse objetivo, né? E são centenas de milhares de depoimentos de pessoas que fizeram esse treinamento e tiveram sucesso. Não é só literatura, não é só conhecimento adquirido em treinamentos, você vai falar fundamentado na sua experiência de quantos anos no mundo corporativo? O Geraldo, eu sempre falo o seguinte, né? Vamos falar depois da Xuxa, né? Depois da Xuxa é melhor. Mas esse é um ponto importante. Eu sempre digo o seguinte, se você quer literatura, você tem aí as bibliotecas, você tem o Google. O que eu costumo passar em sala de aula justamente é isso. São as experiências vivenciadas. Aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. Eu preciso mostrar para as pessoas, para os colaboradores das empresas, que algumas práticas que elas estão praticando não vão dar resultado. Mas se elas praticarem aquilo que eu testei e apliquei, pode dar resultado. Então são mais de 25 anos em cargos executivos, ligados direto à presidência, negociando com milhares de pessoas, né? Vamos dizer, eu trabalhei numa empresa que tinham 6 mil funcionários diretos e mais 6 mil indiretos. Então você precisaria estar negociando o tempo todo. E como você disse, né, fui diretor de algumas empresas e isso a gente consegue ter resultados expressivos, tá? Usando técnica de negociação. Então o que você vai ver nesse curso são práticas adotadas que funcionam na vida real. Eu sempre digo o seguinte, tem um grande palestrante famoso que diz o seguinte, não acredite no que eu estou falando, teste aquilo que nós vamos falar. Se você testar, a possibilidade de dar certo é muito grande. Luiz, a gente está falando de negociação, vou fazer uma perguntinha para ela de volta. O Etna está aberto para negociar esse treinamento com sua empresa que tiver lá 10, 15 pessoas, o Etna tem uma condição bacana? Sim. O negócio vai ser negociar. Sim, com certeza. Nós temos uma equipe preparada exatamente para negociações e comunicação assertiva, né? E com certeza todas as empresas que se interessarem em capacitar, né, os colaboradores, enfim, sempre haverá uma flexibilização realmente nas negociações. Vamos pensar aqui junto rapidinho. Para os 10 primeiros inscritos que se inscreverem depois dessa live, quantos por cento de desconto dá para dar para esse time aí de volta? Os 10 primeiros que se inscreverem. Bom, vamos lá. Vamos lá, Luiz. Eu sou negociador, eu não costumo dar desconto não, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer algo especial. Vamos premiar então as pessoas, é melhor, né? Vamos premiar as pessoas, né? Nós podemos fazer o seguinte, né? Nós trabalhamos com algumas empresas, vocês trabalham com algumas empresas conveniadas também? Sim. Que já tem um desconto excepcional, né? Exatamente. Temos várias empresas já conveniadas e também é importante ressaltar o público o perfil de público que esse curso pode atingir, ou seja, não tem limitação. Então, todos os profissionais, eles necessitam, sejam empresários, sejam advogados, professores, contadores, militares, profissional liberal, enfim, todos precisam desse conhecimento, dessa habilidade e dessas competências. E hoje nós temos várias empresas, várias instituições conveniadas, né? E para essas instituições, né, para os conveniados, nós ofertamos aí um bônus de 30% de desconto. E de 30% de desconto. E então, eu creio que nós podemos expandir, né, oferecer também, né,
repassar esse desconto para os primeiros 10 inscritos aqui. Até que dia isso vai? Esses 30%? Olha, considerando que o curso já está aí, né, já começa já no dia 27, até o final da tarde de hoje, eu acredito que seja tempo suficiente, né, pessoal, para aproveitar essa oportunidade, realmente. Uma boa negociação, Edivaldo, para quem vai fazer o treinamento? Excelente, Geraldo. Eu sempre digo o seguinte, né? Se eu conseguisse 30% de desconto toda vez que eu fosse à padaria, eu estaria de carro zero todo ano, né? Então, é importante sim, 30% é uma excelente oportunidade, é uma excelente premiação para você que vai fazer a inscrição, né? Poucas empresas oferecem isso. Então, mas olha, como disse a diretora Luísa, ela que é a diretora do Etna, hein? Você tem que aproveitar, você tem que ser rápido, né? Sendo rápido você consegue. E aí sim, dentro dessa revolução, a velocidade conta muito. Nós precisamos estar agindo rápido e tomar decisão. Isso conta muito. Então, as pessoas que vão tomar decisão rápido de se inscrever nesse curso vão ter o privilégio de ter o prêmio de 30% de desconto. E as pessoas que vão ficar pensando, pode ser que percam até a data do curso, né? Então, é importante você aprender a se comunicar, negociar bem, mas também tomar boas decisões. É isso aí, Geraldo, né? Acho que tivemos um bom papo aí, né? Acredito que até passamos um pouco do nosso horário que estava programado para fazer essa live. Então, novamente, eu quero colocar aqui. Nós vamos deixar o link da página do Etna para você fazer a sua pré-inscrição. Tem também o telefone, né? Você pode também passar no próprio WhatsApp, que nós vamos disponibilizar no link dessa transmissão. E você fará a tua inscrição e nós convidamos para você vir fazer parte do Etna Instituto Educacional. E com certeza um instituto focado e desenvolvido para trazer muito mais competências para a sua vida profissional. Só uma pergunta, Luiz, antes de encerrar. Faz treinamento em company também, o Etna? Sim, com certeza. Dentre as empresas, né, as várias empresas conveniadas que nós temos, nós podemos citar a Premium Tintas, né, que está sempre capacitando os profissionais, né, em todas os cursos que nós promovemos aqui, e com certeza estará aqui também para mais esse curso, né, negociação avançada e comunicação assertiva. E nós aguardamos vocês, né, e também convidamos para que venham até o nosso escritório, que fica aqui na Avenida Tiradentes, número 202, sobre loja Sala 1. E venha tomar um café conosco, fazer a sua inscrição aqui pessoalmente também, ou, se preferirem, acessarem o site e fazer a sua inscrição lá. E aguardamos vocês até o dia 27. Maravilha, excelente. Obrigado, diretora Luísa, do Etna Instituto Educacional, Master Coach Geraldo Anastácio, especialista em neurocomunicação e inteligência emocional e, olha, especialista em hipnose. Então, olha só quanta coisa você vai aprender se você estiver no curso e quanta coisa você vai perder se você não fizer a sua inscrição. Então, vamos lá, velocidade, rápido. Revolução 4.0 está aí batendo na nossa cara, batendo na nossa porta. As coisas acontecem muito rápido e para isso você precisa estar realmente preparado, ok? E, Desp, lembrando que para as primeiras 10 inscrições realizadas até às 18 horas de hoje, terão o mesmo benefício que de todas as empresas conveniadas, né, de 30% do valor do curso. Sensacional, ótimo. Geraldo, agradeço mais uma vez a tua participação, tá? E é um prazer dividir esse curso com você, estar lá no dia 27 e 28. Quero aprender muito quando você estiver falando, porque o aperfeiçoamento se faz através do treinamento e do aprendizado. E eu sou um excelente aprendiz, né? E principalmente tratando de profissionais tão competentes como você. Obrigado, diretora Luísa, pela oportunidade de estarmos divulgando esse curso aqui, essa grande parceria, que com certeza ela será duradoura e trará grandes benefícios para você, para toda a população.
Se você é de fora de Maringá e está assistindo essa live, fique tranquilo. Nós vamos até a tua cidade, vamos conversar, vamos levar o West também para a tua cidade, vamos levar os treinamentos, né? Tanto eu, como o Geraldo Anastácio, quanto a Luísa, estamos dispostos a chegar até a tua cidade, até a tua empresa e levar esses benefícios para você também, para que você tenha muito mais e melhores resultados em 6 semanas, muito mais do que você obteve nos últimos 6 meses. Um forte abraço, foi um prazer estar com vocês aqui. Nos vemos!